Então, continuando com as nossas comemorações do transcendental aparecimento do Senhor Ramachandra, vamos fazer a leitura do Srimad Bhagavatam. Vamos ler um resumo do capítulo 10, que são os passatempos do Senhor Ramachandra. E depois vamos ver um verso, para que todos conheçam um pouco mais sobre a vida do Senhor Ramachandra, as glórias do Senhor Ramachandra. Ok? Todo mundo poder se situar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, capítulo 10, os passatempos do Senhor Ramachandra. Vamos ler rapidamente aqui o resumo. Este 10º capítulo descreve como o Senhor Ramachandra apareceu na dinastia de Maharaja Katwanga. Narra também as atividades do Senhor, contando como ele matou Ravana e retornou a Ayodhya, a capital do seu reino. O filho de Maharaja Katwanga foi Dirgabarro, cujo filho foi Raghu. O filho de Raghu foi Aja. O filho de Aja foi Dasharatha. E o filho de Dasharatha foi o Senhor Ramachandra, a suprema personalidade de Deus. Quando em sua plena expansão quádrupla, como o Senhor Ramachandra, Lakshmana, Bharata e Shatrughna, o Senhor desceu a este mundo, grandes sábios como Valmiki, os quais conheciam de fato a verdade absoluta, descreveram seus passatempos transcendentais. Srila Shukadeva Goswami narra esses passatempos resumidamente. O Senhor Ramachandra partiu com Vishwamitra e matou Rakshasas como Maricha. Após quebrar o forte e rijo arco chamado Haradhanu, o Senhor casou-se com Mãe Sita e acabou com o prestígio de Parashurama. Em obediência à ordem de seu pai, ele seguiu para a floresta acompanhado de Lakshmana e Sita. Lá, cortou o nariz de Shurpanakha e matou os associados de Ravana, encabeçados por Kara e Dushana. Ao raptar Sita Devi, o demônio Ravana começou a sofrer seus infortúnios. Quando Maricha assumiu a forma de um veado de ouro, o Senhor Ramachandra saiu no encalço do veado para satisfazer a Sita Devi, entregando-lhe aquele animal. Porém, nesse ínterim, Ravana aproveitou-se da ausência do Senhor e raptou-a. Após Sita Devi ser raptada, o Senhor Ramachandra, acompanhado de Lakshmana, buscou-a por toda a floresta. No decorrer dessa busca, eles encontraram-se com Jatayu. Então, o Senhor matou o demônio Kabandha e o comandante Vali e estabeleceu uma relação amistosa com Sugriva. Após organizar uma força militar
composta de macacos e seguir com eles para a beira-mar. O Senhor esperou a chegada de Samudra, o oceano personificado. Quando, porém, viu que Samudra não vinha, o Senhor, o amo de Samudra, ficou irado. Então, Samudra veio ao Senhor com muita pressa e rendeu-se a ele, desejando ajudá-lo de todas as maneiras. Daí, o Senhor tentou construir uma ponte sobre o oceano e, seguindo o conselho de Vibhishana, ele atacou Lanka, a capital de Ravana. Anteriormente, Hanuman, o servo eterno do Senhor, ateara fogo a Lanka, e agora, com a ajuda de Lakshmana, as forças do Senhor Ramachandra mataram todos os soldados rakshasas. Falando nisso, dia 12 agora, a gente comemora o aparecimento de Hanuman. O Senhor Ramachandra pessoalmente matou Ravana. Mandodari e outras esposas lamentaram Ravana e, de acordo com a ordem do Senhor Ramachandra, o Vibhishana, Vibhishana é irmão de Ravana, realizou as cerimônias fúnebres, o bom irmão de Ravana, realizou as cerimônias fúnebres de todos os mortos da família. O Senhor Ramachandra deu então a Vibhishana o direito de governar Lanka e também concedeu-lhe vida longa. O Senhor libertou Sita Devi, tirando-a da floresta Ashoka, colocou-a num aeroplano de flores e levou-a até sua capital, Ayodhya, onde foi recebido pelo seu irmão Bharata. Quando o Senhor Ramachandra entrou em Ayodhya, Bharata trouxe-lhe seus tamancos, Vibhishana e Sugriva seguravam um abano e um leque, Hanuman carregava uma sombrinha, Shatrughna carregava o arco e 2 aljavas do Senhor, e Sita Devi tinha consigo um cântaro contendo água dos lugares sagrados. Angada carregava uma espada e Jambavan, Riksharaja, carregava um escudo. Depois que o Senhor Ramachandra, acompanhado do Senhor Lakshmana e mãe Sita Devi, encontrou-se com todos os seus parentes, o grande sábio Vashishta instalou-o no trono real. No final, o capítulo descreve sucintamente como o Senhor Ramachandra governou Ayodhya. Então vamos ver, capítulo 11, como o Senhor Ramachandra governou Ayodhya. O Senhor Ramachandra governa o mundo. Este capítulo descreve como o Senhor Ramachandra residia em Ayodhya com seus irmãos mais jovens e executou vários sacrifícios. O Senhor Ramachandra, a suprema personalidade de Deus, executou vários sacrifícios com os quais adorou a si mesmo e, ao final desses sacrifícios, distribuiu terras aos sacerdotes Rota, Adwaryu, Udgata e Brahma. Doou-lhes as regiões leste, oeste, norte e sul, respectivamente, e o restante entregou ao Acharya. A fé que o Senhor Ramachandra depositava nos Brahmanas e a afeição que sentia por seus servos eram levadas na mais alta estima por todos os Brahmanas, que então ofereceram suas orações ao Senhor e retribuíram tudo o que dele haviam ganhado. A iluminação que o Senhor implantou no âmago de seus corações, eles consideravam-na uma contribuição suficiente. Subsequentemente, o Senhor Ramachandra colocou roupas comuns e começou a andar pela capital para descobrir o que os cidadãos pensavam dele. Casualmente, certa noite, ele ouviu um homem conversando com sua esposa que havia estado com outro homem. Durante a repreensão que fazia à sua esposa, o homem falou palavras que punham em suspeita o caráter de Sita Devi.
O Senhor imediatamente voltou à sua causa e, temendo esses rumores, ele, por mera formalidade, decidiu abandonar a companhia de Sita Devi. Destarte, ele baniu Sita Devi, que estava grávida, e colocou-a aos cuidados de Valmiki Muni, onde ele gerou gêmeos chamados Lava e Kusha. Onde ela gerou gêmeos chamados Lava e Kusha. Em Ayodhya, Lakshmana gerou 2 filhos chamados Angada e Chitraketu. Bharata teve 2 filhos chamados Taksha e Pushkala. E Shatrughna teve 2 filhos chamados Subarhu e Shutrasena. Ao partir rumo a várias regiões a fim de... Isso são todos os filhos da Sharata Maharaj, né? Os irmãos do Sr. Ramachandra. Ao partir rumo a várias regiões a fim de conquistá-las para o imperador, Sr. Ramachandra, Bharata combateu muitos milhões de Gandharvas, matando-os na luta. Ele adquiriu imensa riqueza, a qual ele então trouxe para casa. Em Madhuvana, Shatrughna matou um demônio chamado Lavana, e aí estabeleceu a capital de Mathura. Enquanto isso, Sita Devi deixou seus 2 filhos aos cuidados de Valmiki Muni e em seguida foi para dentro da terra. Ao tomar conhecimento disso, o Sr. Ramachandra ficou muito aflito e por isso executou sacrifícios por 13.000 anos. Após descrever os passatempos do desaparecimento do Sr. Ramachandra e deixar claro que o Senhor aparece apenas para desfrutar de seus passatempos, Shukadeva Goswami finaliza este capítulo descrevendo os resultados obtidos por alguém que ouve as atividades do Sr. Ramachandra e descrevendo como o Senhor protegeu seus cidadãos e foi afetuoso com seus irmãos. Então aí estamos vendo a importância de ouvir sobre os passatempos transcendentais de Krishna, sobre as atividades transcendentais do Sr. Ramachandra. Por isso estamos fazendo isso com toda a atenção. Então vamos ler um verso para a gente comentar um pouquinho desse capítulo 11, o Sr. Ramachandra governa o mundo. Vamos ler o verso 26. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, 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 Narayanam Namaskrityam, Narachaiva Naruttamam, Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udhiraye. Então vou ler o verso só. Akshitamargam Gandhodhai Karinam Madam Shikarai Swaminam Praptam Alokya Matanva Sutaram Iva. Akshitamargam, as ruas eram borrifadas, Ganda Udai, com água perfumada, Karinam, de elefantes, Madashikarai, com partículas de licores perfumados, Swaminam, o amo ou proprietário, Praptam, presente, Alokya, vendo pessoalmente, Matam, muito opulento, Vá, ou Sutaram, altamente, Iva, como que. Tradução, vamos repetir? Durante o reinado do Sr. Ramachandra, as ruas da capital Ayodhya, eram borrifadas com água perfumada, e gotas de licores perfumados,
que os elefantes lançavam com suas trombas. Ao verem o Senhor pessoalmente, administrando com tanta opulência, a cidade. Os cidadãos apreciaram muito essa opulência. Todo mundo aprecia a opulência. Todo mundo. A opulência é uma qualidade de Krishna, é um atributo de Krishna. Por isso todo mundo é muito encantado com a opulência. Para quem tem como consorte eterna a sua energia do prazer, do amor, Lakshmi, isso para Narayana, isso para Vishnu não é nada, é isso mesmo. Quem pode ter mais opulência do que o próprio esposo da deusa da fortuna? Então vamos ler o significado. Aqui já não é mais... aqui ainda é. Dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Antes havíamos apenas ouvido sobre a opulência de Ramaraja durante o reinado do Senhor Ramachandra. Eis agora um exemplo da opulência do reino do Senhor. As ruas de Ayodhya não eram apenas limpas, mas eram também borrifadas com água perfumada e gotas de licores perfumados que os elefantes espalhavam com suas trombas. Não havia necessidade de regadores, pois os elefantes têm habilidade natural de sugar água com suas trombas e então atirá-la na forma de chuva. Nada mais natural e mais puro do que isso, né? Sem nenhuma poluição. O elefante é auspicioso. Podemos entender a opulência da cidade a partir deste exemplo. Ela realmente era borrifada com água perfumada. Ademais, os cidadãos tinham a oportunidade de ver o Senhor pessoalmente supervisionando os afazeres do Estado. Hoje em dia, o máximo que você vê é um caminhão-pipa passando e lavando a sujeira que a Cracolândia deixou durante a noite para poder funcionar o comércio durante o dia, não é assim? É assim mesmo. Essa é a situação nossa da Kali Yuga, essas são as nossas capitais. Né? Isso não é só aqui, não. Isso não é só aqui, isso é mundo afora. Está lá até lá na calçada da fama de Hollywood, está cheio de craqueiro, cheio de sujeira, cheio de gente dormindo na rua, abandonada. Isso é Kali Yuga. E somos nós estamos achando que somos muito incríveis, muito importantes. Né? Essa é a nossa situação. Europa, todo lugar está assim. Ele não era um monarca indolente, como podemos entender através das atividades que ele executava, enviando seus irmãos para cuidarem dos afazeres externos e punirem todos aqueles que não obedecem às ordens do imperador. Se Krishna condena a preguiça, como que logo ele poderia ser indolente, né? Sem essa de ficar só mandando e dormindo, ou como muitos líderes atuais, enchendo a cara, bebendo e passando a bola, delegando poderes, delegando ordens, que é só um desastre. Isso se chama de Vijaya. Os cidadãos recebiam todas as condições propícias a uma vida pacífica e com base no Varnashram,
também eram qualificados com atributos apropriados. É isso. Como vimos no capítulo anterior, Varnashram Gunam Vitaha. Os cidadãos eram treinados de acordo com o sistema Varnashram. Uma classe de homens era constituída de brahmanas, outra classe de homens eram kshatriyas, outra classe eram vaishyas e outra classe eram shudras. Sem esta divisão científica, não há possibilidade de boa cidadania. O rei, sendo magnânimo e perfeito em seu dever, executava muitos sacrifícios e tratava os cidadãos como seus filhos. E os cidadãos, sendo treinados no sistema Varnashram, eram obedientes e perfeitamente ordeiros. Ou seja, tinha ordem e educação, né? Por isso, tinha necessidade da demoniocracia. Democracia, demoniocracia, coisa de Milete, dos gregos. Vem poder de baixo para cima. Não, o poder não pode vir de baixo para cima. O poder vem de cima para baixo. O poder começa com Krishna, que é o mais poderoso. A organização é essa. O rei é rei por si, é um rei santo, né? O rei de verdade, é rei e lidera por si próprio, devido às qualidades todas que ele reúne e pelo fato de ser, acima de tudo, uma pessoa santa, que só quer o bem de tudo e de todos. Né? Ah, mas porque hoje o cara não pode governar sozinho, tem que ter um parlamento. Tem os parlamentares, os brahmanas. Tem uma classe que é a cabeça da sociedade, que são aqueles que aconselham o governador, o rei. Agora, o rei avançado, santo, humilde, ele acata a opinião dos brahmanas. Ele não fica brigando com os parlamentares, não, ele acata. Mas também por que ele acata? Porque os brahmanas são qualificados. A cabeça da sociedade é isso, é o sistema de Varnashram, criado por Krishna. Então ele não tem faca e tesoura à esquerda, à direita, não tem nada, tem o centro, que são os brahmanas, a cabeça da sociedade, que, em comum acordo com o rei santo, governam. Os brahmanas também ajudam a governar. E quem põe ordem na casa é uma classe superior, inteligência superior. Não é a chudraiada que se revolta e agora não tem passeata, que hoje vai ter passeata na Paulista aí, pela democracia. Pela democracia, não, pela anistia dos injustiçados. Por alguém que não tem direito de governar, que é o Supremo Tribunal Federal, que só tem que seguir a Constituição e mais nada. Mais nada, não são governantes, mas estão governando esse país. São Shudras governando, porque tem um Shudra no comando e é um desastre. E não é, eu estou dando esse exemplo aqui, mas o Brasil não é só o Brasil, não, o mundo inteiro é assim. Isso aí é Kali Yuga, tá, é tudo assim. É desordem total, porque não tem. Não tem Varnashram estabelecido. Prabhupada queria que os devotos lutassem para estabelecer o Varnashram. Varnashram é um corpo social e todo corpo começa a partir da cabeça. Mas esse corpo não vai passar a existir se não tiver a cabeça. E qual é a cabeça? Por que Prabhupada queria criar brahmanas puros, avançados, humildes? Porque se tiver uma classe de homens de primeira classe, assim, brahmanas qualificados, naturalmente o resto do corpo vai aparecer. Vão aparecer administradores honestos que ouvem essa classe inteligente, pura. Vão aparecer empresários honestos que não exploram os trabalhadores, nem roubam o Estado sonegando imposto. Todo mundo paga imposto aqui, a cultura védica, todo mundo paga imposto para o rei. Mas o rei
usa o dinheiro do imposto para o bem-estar do cidadão, não é só para a família dele, para o bolso dele, para guardar dinheiro na Suíça. Não é, é outra história, é diferente. É diferente. Então existe essa perfeição. Então a classe empresarial produz, que é a classe baixa, sem nenhum problema, os agricultores, porque não são explorados pelo governo. O governo não explora a classe produtora, geradora de riqueza. Porque eles andam sempre dentro da lei, ouvindo as escrituras e seguindo. O rei, tudo que ele vai, toda decisão que ele vai tomar, ele consulta o seu parlamento de brahmanas. Os brahmanas são puros e querem o bem da sociedade, são brahmanas de verdade. E assim funciona na mais perfeita ordem. É assim que esse mundo pode funcionar e de nenhuma outra maneira. Por isso que não adianta. Se não tiver instituído o sistema de Varna e Ashram, o que nós vamos ver vai ser sempre isso, como falou Shudra Sambhavan. O Sr. Chaitanya falou, na Kali Yuga só nasce Shudra. Então o Shudra Brahma, o Shudra Kshatriya, o Shudra Vaishya e o Shudra Shudra. A base da pirâmide, a grande massa popular, o trabalhador. E esses empresários que geram riqueza para o Estado na cultura védica, onde existe o sistema de Varnashram, eles cuidam dos Shudras, da classe produtora, dos seus empregados, dos trabalhadores, como cuidam dos próprios filhos. Eles não deixam faltar nada. Não tem ansiedade para o trabalhador. Não deixa faltar nada. Mas agora, o que a gente vê? Cada vez mais um governador corrupto, malandro, degradado para se manter no poder, querendo explorar cada vez mais a classe trabalhadora. Já explora a classe produtora, com impostos exacerbados. Por exemplo, o Brasil é o lugar que se paga mais imposto no mundo. Se cobra mais imposto no mundo. E o que tem de volta? Nada. Nada. Então, como é que faz? Atapumbido e Jashresta Varnashrama Vibhagasha Solicitasya Dharmasya Sansiddhi Haritoshana. O sistema de Varna e Ashram, ele é instituído para todo mundo executar o seu dever em paz, para todo mundo ter condições de ser feliz. Uma pessoa feliz, em paz, ela pode pensar em algo superior, que é o quê? Autorrealização, Sansiddhi Haritoshana, em viver conectado com Deus e dar prazer para Deus. Agora, como é que você vai falar de Deus para uma pessoa que está morrendo de fome, desgraçada, que não teve educação nenhuma, que não tem... O cara não quer nem ouvir. Quer nem ouvir. É muito mais fácil um cara, assim, se encantar. Falei no começo da questão da opulência. Opulência honesta é uma coisa, opulência usurpada, roubada, é um escândalo, é um ultraje, uma vergonha. Mas como isso é aceito pela grande maioria, porque a grande maioria é malandra e sonha em um dia ter um lugarzinho ao sol, também ter suas facilidades, suas benesses, suas riquezas, vindo de todo lado, inclusive do poder, do próprio governo, como aqui no Brasil acontece. O que eles fazem? O que uma criança ouve que ela tem que honestamente se educar, se desenvolver, trabalhar e se desenvolver economicamente é Dharma Artha. Ser religiosa e desenvolver economicamente. Isso é natural para o ser humano. Dharma Artha Kama. E lá no final Moksha. Isso é natural. Então, mas hoje em dia
Uma criança no Brasil, ela é muito mais fã de um Fernandinho Beiramar do que de uma pessoa honesta que trabalhou e deu certo, porque fala, pô, o cara é o cara. O cara tá cheio da grana. As meninas nas quebradas, elas querem namorar o traficante, o chefe da quadrilha. Elas querem ser também, porque elas sabem que ali tem carrão, joias, facilidades. De perna pro ar. Porque não tem Varnashram. De perna pro ar. Porque não tem o centro do Varnashram, não deve ser buscado Deus. Não tem religião, não tem educação verdadeira. Essa é a educação que o Sr. Ramachandra dava no governo dele. Essa é a educação que os brahmanas instituíam para toda a sociedade. Tanto para a classe produtora como para a massa popular. A base da pirâmide é a classe trabalhadora, a pessoa comum. Assim, todos tinham paz, tinham condições, viviam felizes, sem faltar nada, sem ansiedade material, sem ansiedade para ter o que comer. Todos podiam Sansiddhi Haritoshana. Independentemente de se é Shudra ou se é Brahmana, o que importa é que todos são almas e seres humanos, e o ser humano é para se autorrealizar, e é com o corpo humano que ele vai desenvolver, resgatar essa relação amorosa com Deus. Porque o corpo humano promove essa condição, dá essa chance para a gente poder entender Deus, se auto-entender. Atma Tattva, é o conhecimento de Atma Tattva, o conhecimento de mim como alma e da alma suprema, e a minha relação com ela. Por isso, essa tranquilidade toda, essa felicidade toda, essa harmonia toda no reinado do Rei Santo. Então, o Vaishnava é apolítico? Deve ser. Deve ser. Mas se tiver um Rei Santo, podem ter certeza que todos os Vaishnavas vão ser apoiadores do Rei Santo. Aí sim. Aí sim. Porque somos apoiadores da ordem, não da desordem. Somos ouvintes e seguidores da ordem suprema, a ordem de Krishna. E o Rei Santo, ele faz isso. O reinado do Sr. Ramachandra, ele ficou tão bem administrado, a coisa ficou tão perfeitamente organizada que ninguém morria mais. Nem isso, mas estava assim, imagine só. Não tinha pandemia, morreu um monte de gente porque o vírus, não sei o quê, morreu um monte de gente. Não tinha doença, não tinha sofrimento, não tinha desgraça, não tinha miséria. Todo mundo feliz. Por quê? Porque todo mundo estava sendo bem cuidado por aquele que tem esse dever, que é o governante, que é o Rei Santo. Então esse sofrimento todo no planeta, principalmente na Kali Yuga, outras yugas também tem, vai se degradando, só o Satya Yuga que é um mais toda essa degradação, ela acontece porque vai se esquecendo de Deus, vai se esquecendo da nossa relação com Deus, vai se esquecendo do nosso compromisso com Deus. Quando tudo isso aí vai sendo negligenciado, Prabhupada fala isso, nós não temos problema nenhum. Nosso único problema é o esquecimento da nossa relação amorosa com Deus, com Krishna. Essa é a causa original de todos os nossos problemas. Essa foi a causa original da nossa queda nesse mundo material. Essa é a Matsarya, a causa da alma cair do mundo espiritual e entrar no mundo material, a queda da Tatashta, acontece por causa da inveja de Krishna. Porque a alma, embora seja igual a Krishna em qualidade, ela tem essa natureza de estar, às vezes, com a Antaranga, às vezes com o Bahiranga Shakti. Por isso que ela é chamada de Tatashta Shakti. Marginal, energia marginal. Energia marginal. O que é um marginal? Marginal é aquele que às vezes está dentro da cadeia, às vezes está fora. Então, continuando.
Toda a monarquia era tão opulenta e pacífica que o governo era até mesmo capaz de borrifar as ruas com água perfumada. E isso tipifica a facilidade com que tomava outras medidas administrativas. Uma vez que a cidade era borrifada com água perfumada, podemos simplesmente imaginar o quão opulenta era sob outros aspectos. Claro. É a manifestação Chintamani Prakarashad Mashukalpa Vriksha Lakshmi Sahasa Satasam Brahma Sevyamana. Govinda Madhipurushantam Mahamba Jami. O senhor Brahma falou, por que ele adora Govinda? Porque Govinda é isso aí. A morada dele é inconcebível. A morada dele é inigualável. As ruas são feitas, são sempre perfumadas, borrifadas com águas perfumadas, aromatizadas. As pedras dos palácios são pedras preciosas, as pedras das calçadas são pedras preciosas. As árvores são dos desejos, Kalpa Vriksha. Kalpa Vriksha. Um cidadão na terra de Krishna, na morada de Krishna, no céu espiritual, que deseja de um momento para o outro chupar uma manga, mas está perto de um pé de abacate, não precisa procurar o pé de abacate, não, ele bate na manga mesmo que a manga dá o abacate, que ele imaginou. É a árvore dos desejos. As árvores satisfazem todos os desejos, elas dão. E as vacas? Porque são completamente cuidadas, adoradas e tratadas com carinho. Elas dão quantidade limitada de leite. Surabi, as vacas Surabi. Kamaduk. Elas dão leite, quantidade de leite ilimitado. Já é muito comum Vrindavana, Krishna passar e uma vaca virar a teta e dar uma borrifada de leite nele, dar um banho de leite nele. Imaginem se viver num lugar desse, que é como se fosse uma redoma, uma gema, uma pedra preciosa, esse lugar que você mora dentro dele. Completo, com todas as opulências imagináveis e sequer inimagináveis por um ser humano limitado como nós. Muito mais do que a gente imagina. Chintamani, uma pedra de toque. Mas esse mundo material, ele é energia material, mas toda energia material, essencialmente, ela é espiritual. Essencialmente. Mahatattva se transforma depois da fase de Pradhana para se manifestar em Prakriti. Mas Prakriti originalmente é Mahatattva, é espiritual. Portanto, se tiver alguém aqui administrando o planeta conectado com essa consciência aí e que administre o planeta dessa maneira, nós vamos viver essa réplica do mundo espiritual aqui mesmo no mundo material. É possível. Krishna não criou esse mundo para todo mundo sofrer. A gente sofre porque a gente quer. A gente anda na contramão, bandido, como é que vai viver solto? Como é que vai viver sem ter problema se está só cometendo delito? E a KGB de Krishna ela não falha. Os policiais prendem mesmo e corrigem mesmo. Então fica todo mundo assim sofrendo. Mas Krishna não criou esse mundo para isso. Krishna criou esse mundo para nós podermos realmente ter paz, sermos felizes materialmente e decolarmos com tranquilidade, com paz, no que interessa, que é na relação amorosa com Ele. E assim sair dessa cadeia que, mesmo sendo tudo certo, ainda é uma cadeia. Então,
É essa chance que Krishna nos dá. Krishna faz todos os arranjos, tanto é que ele mantém tudo. Se Krishna não quisesse o nosso bem, a gente poderia criticar Krishna. Ah, está precisando disso, como um idiota faz, né? Um ateísta, um materialista faz. Ah, porque Deus que não está dando. Deus está dando tudo. Tudo. Se Deus parar de dar, não tem mais nada, não tem vida, não tem mais nada. Agora, o que a alma condicionada está fazendo aí dentro, onde Deus está dando tudo? Destruindo tudo. Aí como é que faz? Não é assim? Como é que vai ser feliz desse jeito? Como é que vai dar certo assim? Como que vai dar certo dessa maneira? Então, se Krishna vive cercado de, imagina, Sahasrasam, milhares de deusas da fortuna espalhadas onde ele está. Se a gente viver com Krishna, vai faltar alguma coisa para a gente? Chintamani, Prakarashad, Matshukalpa, Vriksha, Lakshmi, Sahasra, Sarvasam, Brahma, Sevya, Mana. Está tudo aí. Agora, a gente quer, ao invés de como um bom filho, desfrutar das opulências do pai, representando bem o pai, cuidando da posse do pai, com maior carinho, maior cuidado mesmo. A gente quer, como um mau filho, estena, ladrão, roubar a propriedade do pai, saquear o pai, e não está nem aí para o pai. O que o pai faz, naturalmente? Deserda, né? Então tá, então eu quero ver ser feliz. Vai, se vira aí. Pronto, só desgraça. Vira um pobretão, filho do maior trilionário, vive um pobretão. Ou não é assim? Pode fazer nada. A culpa é do bom pai? Não, a culpa é do mau filho. A culpa é do mau filho. Porque filho de pai rico é rico. Filho de pai opulento vive na opulência. Agora, essa teimosia é uma tristeza, né? É a causa de toda a nossa desgraça. Essa teimosia, queremos andar na contramão. Não queremos estar Tata Karma Pravartana, favoráveis, ouvindo e seguindo. Queremos andar na contramão. E queremos ser felizes, vencer. Vencer Deus, derrotar Deus. Ravana tentou. Ravana roubou a deusa da fortuna. Raptou a deusa da fortuna, como os materialistas fazem. Estão roubando a esposa de Krishna, a esposa de Vishnu. Mas Lakshmi é a própria energia ilusória manifestada. Quem pode enganar Lakshmi? Lakshmi nessa hora se expande na forma de dinheiro. O que o cara leva é dinheiro, não é Lakshmi. Não é Lakshmi. Sita, que Ravana levou, foi dinheiro, não foi Lakshmi. Ele iludiu, ele levou a forma ilusória dela. Mas só pelo ato ser um ato de estena, de ladrão, ilegal, e completo desacordo com as escrituras, que quem rapta a esposa do outro pode ser morto, isso é lei. Ele se deu mal, morreu. Enquanto se encontrou com a desgraça. Assim como qualquer outro aqui que não tem essa consciência que Lakshmi é a esposa de Krishna e está se iludindo com dinheiro.
Ah, mas brilha também igual. Latão também, quando o sol bate no latão, ele brilha, mas não é ouro. Mas brilha. Qualquer bobo olha e fala, olha, mas não é ouro. Esse é o nosso problema. Que motivo haveria, uma vez que a cidade era borrifada com água perfumada, podemos simplesmente imaginar o quão opulenta era sob outros aspectos. Que motivo haveria para os cidadãos não se sentirem felizes durante o reinado do senhor Ramachandra? É assim, gente. É assim. Que motivo haverá para nós não sermos realmente felizes e prósperos se nós estivermos vivendo com Krishna e obedecendo a ordem de Krishna? Para que abandonar Krishna? Para sofrer? Para se iludir? Até as coisas mais sagradas materialmente falando nesse mundo, até as coisas mais assim, que devem realmente ser valorizadas de acordo com o Dharma de cada um. Se isso causa afastamento da consciência verdadeira, afastamento de Krishna, isso é um desastre, isso é um caos. Isso é um caos. Senhor Shiva, quem mais poderoso dentro do universo cósmico material do que o Senhor Shiva? O Senhor Shiva é Krishna com a roupa vestida só para lidar com a sujeira, com a energia material. O próprio Krishna, ele vestido com uma roupa para lidar com a ignorância. E o Senhor Shiva falou, Yam Maya Mohito Diya Putra Dara Grihadishu Majanti Nimajanti Prashakta Vrijinarnave. O Bhagavatam. O Senhor Shiva falando que ele fica impressionado com Krishna. Como Krishna é tão assim desconcertante, tão poderoso que a gente fazendo aquilo que a gente acha que é mais digno de se fazer, coisa mais elevada, que é o quê? Ter todo o cuidado do mundo, levar muito a sério a minha vida familiar, Grihadishu. Cuidar muito bem e não deixar faltar nada, fazer tudo pela minha Dara, minha esposa. E ter a vida completamente concentrada em educar bem e não deixar faltar nada com os meus putras. Minha família. O Senhor Shiva fala, Krishna é tão desconcertante, por isso que eu reverencio ele assim, ilimitadas vezes. É o Senhor Shiva falando, Yamaya Mohito Diya. Como essa morrita, como ele ilude com essa maia, que a gente jura que é verdade, que é a coisa mais importante do mundo. Putra Dara Grihadishu. Minha esposa, meus filhos e minha vida familiar. Tudo que envolve isso. Ah, mas se tudo isso aí me coloca no esquecimento da minha relação com Krishna, da autoridade de Krishna, do relacionamento amoroso verdadeiro, único, que nunca acaba, que realmente é real, que é com Deus, e em detrimento disso eu me afundo nessa vida material, querendo ter uma vida de dharmista, honroso. Uma adiante, nem adiante. Ele fala, essa é a causa da alma ficar, como falávamos ontem com a pergunta do Bhakta Fábio, né? Quase que nítya, quase que eternamente girando nessa roda do samsara. Uma adiante quer dizer, uma hora lá em cima, na flor da água do oceano, Vrijnarnave, das misérias materiais. Ou como um semideus, ou como
Até isso, né? A gente se satisfaz aqui num planetinha como a Terra, intermediário, né? Nem celestial, mas a gente se satisfaz sendo o mais rico do planeta, o mais opulento, ou assim, supostamente na parte de cima da roda do Sansara. Mas quem está lá em cima, a roda não para de girar, ela vai continuar girando e ele vai descer. De uma hora ele vai descer, e assim como ele ficou no pico lá em cima, ele vai ficar na parte mais profunda, lá embaixo. Ele que era um Indra, um rei dos céus, se tornou um porco. Não é? Passar tempo. Eu que posso ser um semideus, até, de repente, posso ser uma alga marinha, uma ameba. Quer insignificância maior do que essa? Uma grama. São todas almas. Mas ela vai subir e vai descer. O corpo humano é para entender isso. A gente não pode ficar nessa furada. Até quando? E o Rei Santo, o Sr. Ramachandra, dá esse exemplo. Todo mundo pensa que a grande preocupação do Sr. Ramachandra era manter todo mundo bem, deixar todo mundo sem faltar nada. Não, a grande preocupação do Sr. Ramachandra era dar chance para todas as almas se relacionarem amorosamente com ele. Desenvolverem, aqui, acabamos de ler. Eles eram felizes por quê? Porque eles viam, constantemente se associavam com o Sr. Ramachandra ali, a suprema personalidade de Deus. Então, um rei santo, a maior preocupação dele, acima de todos os bens materiais, de toda a estabilidade material para os seus cidadãos, é que todos tenham a chance de se relacionar amorosamente com Deus. Eles querem, os reis santos querem que todas as pessoas se autorrealizem. Se relacionem com Krishna, voltem ao lar, de volta ao Supremo e saiam dessa morada externa dele, que é o universo cósmico material. É para isso que o próprio Krishna vem aqui e assume a forma do governante perfeito, do chefe de família perfeito, do filho perfeito. Do filho perfeito. Dando todos os tipos de exemplos para nós. As atividades transcendentais de Krishna são sempre o suprassumo do exemplo para todos nós. Sempre. Então é isso. Shri Ramachandra Ji Ki Jai. Jaya. Maria. Alguma pergunta, alguma observação, uma dúvida? Sim. No caso, você falou também que ele também é um chefe de família perfeito. No caso, seria o chefe de família perfeito é aquele que coloca sempre essa missão de trazer as pessoas para serem religadas com Krishna acima da sua família? Com certeza. Com certeza. Kardama Muni e mãe Devahuti deram esse exemplo. Eles deram esse exemplo. E o resultado dessa sinceridade dos dois foi que Krishna apareceu como filho deles. Kapila Deva, Kapila Muni. E apareceu e explicou e instituiu, para erradicar a dúvida de qualquer ser humano que está confuso aqui, a filosofia Sankhya. Ao que se destinam todos os elementos materiais. É uma pena que o tempo é curto, mas esse papo também é bem interessante, profundo, só que é longo.
se for explicar a questão dos 24 elementos, como Kapila Deva explicou, a gente vai ver que a conclusão é só uma. Esse corpo material, ele só tem uma função. Só tem uma função: satisfazer Krishna, mais nada. Isso ele explica detalhadamente, não é que nós estamos... porque essa é a única maneira de tudo ser usado realmente da maneira adequada. Realmente da maneira certa. Então, feliz daquela que tem no seu caminho uma bênção de Krishna de colocar um esposo que tem como meta ele e arrasta ela para essa meta. E se concentram em colocar os filhos no mesmo processo. Essa é a perfeição da vida. Essa é a perfeição da vida. Essa é a verdadeira vida familiar. Consciência de Krishna. No começo, só para dar um exemplo, a mãe Devahuti ficou encantada com o poder místico de Kardama Muni. Ele criou um aeroplano de flores, com toda a opulência possível, com lagos, com criadas, com todo tipo de opulência, cisnes, e andava com ela por toda parte, desfrutando com ela, hoje aqui, hoje lá, onde você quer ir, meu bem, vamos, tal, para satisfazê-la. Mas antes disso, Kardama Muni vivia em completa renúncia numa choupana de sapê toda furada, só ali com o interior puído, ali, sempre em êxtase meditativo. Quando ele recebeu a mãe Devahuti para desposá-la, e ele, como um sacrifício, ele aceitou, tá bom, saiu do transe meditativo dele e aceitou. E ela, no começo, embora ela fosse uma rainha, né, uma princesa, ela no começo ela entrou na mesma vibe dele. Ela também ficou ali, o cabelo foi engrenhando e o sari foi de fios de ouro, foi furando, foi ficando puído, e ela ficou também que nem ele ali, Mas é a natureza feminina. Chegou uma hora que ela começou, Kardama, não tá dando, tá difícil, hein? Assim tá duro, essa vida tá dura. Olha como todo mundo anda por aí, e eu, olha. Desse jeito, Poxa, tá. E aí? Kardama Muni falou, poxa, é mesmo, é verdade, eu tô aqui com uma princesa e tô colocando... Eu vou seguir as escrituras, eu não posso fazer isso com a minha esposa, tenho que dar as facilidades para ela. Nem tudo que se segue nas escrituras é corretamente correto, é o fim da linha, não, nem tudo. É verdade isso, tem que fazer, mas tem um pouco mais. Aí ele falou, não, vamos lá. Estou de acordo com você. E aí ele falou, então espera aí. Com o poder místico dele, ele tinha a perfeição mística do yoga, ele tinha todos os 8 poderes místicos. E um dos poderes místicos é isso, criar o que bem entende, do jeito que bem entende. Outro poder místico é que ninguém pode barrar um yogi místico de fazer o que ele queira. Tornar-se maior do que o maior, menor do que o menor, mais leve que o mais leve, mais pesado que o mais pesado, criar o que ele bem entender, controlar os elementos materiais, desfrutar do que ele quiser desfrutar, tomar a forma que ele quiser. Ninguém pode impeçar as 8 perfeições da yoga mística, né? E Kardama Muni tinha todas elas assim. Então ele deu um banho nela de opulência, com o poder místico dele, criou esse aeroplano, começou a desfrutar com ela, começaram a curtir a vida, iam por toda parte,
desfrutava de sexo com ela onde ela queria. Ah, hoje lá nos Himalaias, não, amanhã lá no sul, hoje ele ia, satisfazia. Aí chegou uma hora que foi aquilo ali, ela fala, tem um verso famoso que fala, Tavatalan Kalenã, Vyatikantena me Prabhu, Indriyana Prasangena. Ela mesmo falou para Kardama Muni, poxa, parece que isso aqui já está enfadonho, já encheu, já... Vou ficar também assim até quando? Parece que naquela época eu era mais feliz. Parece que naquela época era melhor, sabe? Vivendo na renúncia, embasado em conhecimento e sem gozo dos sentidos. E ela fala, vamos parar com isso? Até quando a gente vai ficar nessa? Aí ele fala, opa, eu estava só esperando isso, estava só te satisfazendo você. Mas se é para parar, vamos parar já. Aí eles começam realmente de novo ter a vida voltada só para a autorrealização, para o prazer de Krishna, para a busca de Krishna, e fazem a coisa de maneira tão perfeita que quando ela é engravida, nasce Kapila Deva. Krishna vem como filho dela, filho deles. Aí a história é longa, tem tanta... Mas é incrível como é isso mesmo. Não tem nada a perder, muito pelo contrário, nesse caminho. Nunca há perda nem diminuição. Nunca. No caminho da autorrealização, no caminho da perfeição, que é o desenvolver do relacionamento amoroso com Krishna, sozinho, em família, é sempre a perfeição. Não tem nada de errado, não tem nada a perder. Então é isso. Okay? Perfeição é o Sr. Ramachandra e a mãe Sita, né? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Shri Ramachandra Ji Ki Jai.